Acho que o Neymar, né, Não tava, no Santos, ele tava apto, mas não a jogar a intensidade de futebol brasileiro, né, cara? É Também, diferente, eu né? acho que ele chegou, ficou mais de ano parado. É normal ter muitas contusões musculares Porque depois de um grande período o parado. futebol Não. brasileiro, querendo ou não, ele é muito puxado, né, cara, em relação É, a É, intensidade é Todo então, mundo fala maior. disso. e aí O isso, Abel reclama disso direto, Eu pô. e é isso comento que a no gente vai Gold lá, o comparar. Campeonato Saudita. Aqui no Brasil, o ritmo é muito maior, pô. Então, por isso que a gente. Foi por isso que foi, né? O Bruno Formiga falou no primeiro jogo. Esperaram 7 quando o Neymar se contunde. Pra falar, olha lá, tá vendo? Não sei o quê. Mas, sejamos honestos, quando a gente fala de uma lesão de LCA, é normal que o cara se machuque mais vezes depois. Contusões como essa, tipo, fica um mês fora, perde 4 jogos, 3 jogos. Isso é normal, isso é normal. O que o Jorge Jesus deu a entender, e eu agradeço muito, porque o Neymar voltou pro Santos, pra mim foi ótimo, pro Santos foi ótimo, né? O Santos alavancou aí de seguidor, Sim. é o terceiro clube mais seguido do Brasil agora. É muita coisa, faz Sim. muita diferença, e a gente que trabalha com rede Botou o social Santos sabe. no radar novamente, né? Vamos Né, falar então, real. e a gente que trabalha com rede social, isso vai trazer dinheiro. Pra Isso é caramba. fato. Uhum. E outra, né? Por exemplo, terminou um contrato agora, já vai vir outro pagando 3 vezes mais por ano no Master. Sim. Já Então, estão mexendo na estrutura do Santos também. que também era largado, etc. defasado. Né? Mas enfim, o Neymar voltou, tal, jogou aquelas 7 partidas. E aí, né, quando ele se contunde de novo, volta tudo essa parada. Acabou dando ruim por causa do Dorival Júnior, né, que vai publicamente falar, montamos todo o planejamento para essa possível volta dele. Meio Cara, isso que foi loucura, né? destrói Vamos falar tudo o que real. ele fala. Foi o que a gente né? falou hoje no vídeo. Foi burrice, né? Você é Exato. técnico da seleção. Você pega O um cara jogador- não joga na seleção faz 2 anos. Sim. Você vem a público falar que a sua seleção vai jogar em torno desse cara que ainda tá voltando. Detalhe, não desmerecendo, lógico, o Neymar é um grande craque, o maior craque Não, da... mas Da Mas geração. o Vini jogando bem. sim. Rodrigo. Rafinha. No clube. Você não Rafinha, pode. né? Nesse E momento, o o Neymar voltando, ele ia Tinha ser que o dar cara pra dar o tranquilidade pro suporte. Neymar É, né, dar pô? suporte. Então, e o argumento do vídeo é justamente em cima disso. Assim, a saída do Dorival, tanto o Dorival quanto o Diniz, mesmo sem ter o Neymar, eles usaram o Neymar de escudo. Ah, a gente não tem o Neymar, o time não rende. Ah, não tem o Neymar, o time não rende O e próprio tal. Edinaldo também, acho que. não O sei, próprio né? Edinaldo. Então, assim, presidente da CBF. Então, meio que o cara virou o escudo Pra todo mundo. de não funcionar. Ó, pô, não tem ele, acabou. E outra, a gente tem o atual melhor do mundo e um postulante a ser melhor do mundo, o Vinícius Júnior e o Rafinha. Sim. E o Rodrigo Óbvio. jogando bem no Real. Sim. O Rodrigo, com uma temporada de melhor do mundo, mas não vai ganhar, cara. Não, Não, vai ganhar o melhor não do vai, mundo esquece, e tal, porque o grande jogador do Real Madrid na temporada é o Mbappé esse ano. Ponto. Né? Mas, enfim, o ponto é que eles usaram o Neymar de escudo, né? E a gente entende que o Neymar é um jogador que vai ser importante. Ele estando disponível fisicamente, tecnicamente, a gente vai falar, pô, beleza, monta o time ao redor dele pra funcionar. Mas não pode ser só isso, cara. E a Argentina, como o Rafael até falou no vídeo mais cedo, a Argentina é o grande argumento pra isso. A Argentina jogou sem o Messi contra o Brasil. Regaçou o É Brasil. bom jogo, hein? ter o Que Messi. jogo, hein? É bom ter o Messi, mas. É bom funciona ter o Messi. sem. Quando ele tá, ele não é o centro das atenções? Sem dúvida. Beleza, mas quando ele não tá, a gente joga sem ele. E um técnico de seleção brasileira não pode se escorar num jogador só. Isso vai contra a nossa própria história como seleção. Pô, o Brasil era. Pô, o Romário em 94 foi super importante e tal, tinha ele lá, mas jogava sem ele, aprendeu a jogar sem ele. Herdou com o Ronaldo e o Brasil ficou anos sem o Ronaldo. Uhum. Levou o Ronaldo, tipo, de 98 a 2002, o Ronaldo pouco representou a seleção brasileira. Sim, inclusive- Encontrou outras possibilidades, com dificuldades, mas tinha lá o Rivaldo, tinha outros atletas que foram Você lembra preenchendo em esse 2000, espaço. acho, tinha Luizão no ataque. Então, É. foi o Luizão, o Edilson, o Vampeta, o Alex que Todos classificaram a os caras seleção que jogavam por aqui. pra Copa de 2002, né? Então, Salvar. assim, caras que estavam aqui. Mas o Brasil era um Brasil sem Ronaldo. E tinha. O próprio Romário jogou ali a eliminatória ali, né? Então, assim, tinha alternativas. A gente não pode escorar só no Neymar, achar que só ele vai resolver e não dar possibilidades pra ele ser um protagonista. E nem necessariamente com o Jorge Jesus, ele precisa ser o protagonista o tempo inteiro. A gente falou, ele tem que ser importante. Mas não precisa ser Mas titular aí eu vou soltar uma absoluto. pergunta. Hum. Então, na visão de vocês, o Jorge Jesus vai ser o próximo técnico, vocês Eu acham? acho que tem. O- Vai Mesmo com essa arrumar. O situação. favorito era o Ancelotti. O Ancelotti não vai largar agora antes do Super Mundial e o Jorge Jesus vive falando da vontade dele de seleção brasileira, meio que se colocando à disposição. Sim. E ele meio que deu a explica matéria entender, que aconteceu, né? meio que deu a entender que caso venha o convite, ele largaria o Al Hilal até antes do Super Mundial. Mas Porque não essa vai situação ganhar, né? com o Neymar não se tornar E não aí, se torna ele impeditivo. é esperto. Ele já meio que deixou no ar, já deixou declarado que o Neymar tá dentro dos planos dele, que é muito importante. Foi mais inteligente que o Dorival, né? Sim. Declarações meio óbvias. Você tem o Neymar? Obviamente, ele fala, vai elogiar.
se ele tiver à minha disposição, obviamente é um cara que eu quero estar junto comigo. E é isso. Mas já tiveram matérias também dizendo que antes, né, o Neymar meio que deu a entender que não gostaria muito do Jorge Jesus na seleção. Foi uma matéria do Jorge Nicola falando Eu vi sobre Isso. desse não querer. Ele teria mas... sinalizado, É, né? sinalizado. É assim, a gente sabe que a gente tem que olhar pra bastidor. A gente sabe que o Neymar tem moral, sim, Muita óbvio, força na que seleção escuta, brasileira ainda. que a CBF vai ouvir a opinião dele, que beleza, mas a gente tem que entender também, eu falo como fã do Neymar. Ele tem 33 anos, ele tá contundido, ele vem de uma lesão muito grave, não dá pra gente ficar só na Você não esperança pode basear o trabalho pra É. Copa em cima do Neymar. Óbvio que se ele tiver, ótimo, vai potencializar. A gente não Não pode dá viver na pra- esperança de viver o que ele pode entregar. A gente tem que, óbvio, se preparar para um retorno dele, estar preparado e quando ele chegar ele vai acrescentar em alguma coisa que já funciona. E o Jorge Jesus assumir a seleção brasileira, para mim, é muito bom, por quê? Porque quando ele veio pro Flamengo, ele resolveu o time do Flamengo em 6 meses, cara. Ele pegou um trabalho do Abel Braga muito ruim, de Verdade. começo de temporada, ele assume o time, ele tem a eliminação lá na Copa do Brasil pro Atlético Paranaense, Perde ele a arru- Libertadores também depois. É? O primeiro jogo na perde o Libertadores primeiro ele pra perde. Emelec na Libertadores, mas assim, tem aquela parada, ele arruma o time e o time começa a voar e jogar bonito. Não era só jogando pra ganhar, Cara, jogando tipo, jogando propositivo, resultado, é, bem, é. vencendo e convencendo. Era um time que jogava bonito. Então eu acho que ele. E outra, um técnico que potencialmente ele joga no 4-3-3 e tal, mas aqui no Flamengo ele jogou no 4-1-3-2, que era o mesmo sistema que o Brasil ganhou a Copa de 94, parecido. Um volante de marcação, que era o Mauro Silva, o Dunga à frente, nele é o Ilharão e Gerson, a Rascaeta na esquerda, Everton Ribeiro na direita, a gente era Zinho e Mazinho, com uma dupla de ataque muito móvel, os dois se auxiliavam, tinha o mais goleador, que era o Gabigol, na seleção brasileira, o Romário, e o parceiro dele, o Bruno Henrique, na seleção era o Bebeto. Era bem espelhado esse esquema. Então, ele olhou até pro próprio futebol brasileiro para encontrar uma alternativa de fazer aquele time jogar. Então, não é o cara que vai falar, pô, vou jogar só no 4-3-3, que virou uma muleta para técnico brasileiro. Só Nossa, joga nem se aqui fala, né? no 4-3-3. Eu adorava. Não tem 3-5-2, o Brasil ganhou a Copa com 3-5-2, que fica na cabeça, 3 zagueiros, time Retrato defensivo. defensivo. Não é, Porra. cara. A gente é doido Você joga atrás da com defesa. ala que sobe, Tudo tudo. bem, pô. mas assim, marcam, Sim, mas claro. atacam muito. Super, Né? super. Você pode ser um time. Você pode ter alternativas de jogo, de escalações diferentes, sistemas táticos diferentes numa seleção. Você não precisa ficar preso E só a você esse vê- tipo de jogo. Vocês viram uma situação onde o Jorge Jesus faz uma alteração tática no Brasil completamente? Eu torço pra que sim. Eu acho que você eu pode acho até que- ter o 4-3-3 como base, mas você não pode ser só essa alternativa. E outra coisa que me Ah, incomoda mas você muito pode técnico escalar quem brasileiro. você quiser, cara. Você É. pode fazer N esquemas. Outra Por coisa, exemplo, eu Ah. vejo o Vini, ele na seleção sofrendo o mesmo problema que o Estevão sofre no Palmeiras. Hum. Só que, obviamente, em lados opostos, né? Tipo, quando ele pega a bola ali na esquerda, mano, praticamente tá sozinho, pô. Ele não Sim. consegue fazer nada a não ser sair correndo e Mas não galgar pro irrita, gol. porque ele joga. O Estevão faz a mesma Ele coisa. joga. Ele e o Rodrigo no Real Madrid, isso funciona. Aí chega na Isso. seleção brasileira, parece que o cara não sabe andar em linha reta, GB. Mas também tem muita coisa do esquema tático, beleza. que atrapalha. Mas eu também acho que Confiança, o psicológico, confiança, não tá conseguindo segurar a barra, não. De ser o cara da seleção brasileira. Por isso que eu falo, o Neymar estando ali é importante dentro de campo, mas também pra dar esse suporte pros caras meio que tirar o peso das costas deles. Com o Neymar ali, eles vão simplesmente ser. Tudo que acontecer, vão descer a lenha ou elogiar ali. E eles vão só jogar futebol. Não vai ter aquele foco todo em criticar. É. Olha o Vini Júnior, tá E ter o merda, Neymar hein? como escudo, nesse caso, eu acho interessante.